Muito bem, pessoal, vamos agora iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Brochir. A Lei Orgânica é uma lei que, como o nome já diz, organiza o município. Todo município tem a sua lei orgânica. Todo estado tem a sua Constituição estadual. E o país tem a Constituição federal. Cada norma, então, tem a sua aplicação no seu território, né? A Constituição Federal é válida para todo o Brasil, a Constituição Estadual em cada estado, e cada município tem a sua lei orgânica. Aqui no município de Brochir não é diferente, e tem uma lei orgânica que vai falar sobre a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo do município, a Prefeitura, que é o poder executivo, e a administração pública, né, que ela é em maior parte desempenhada pela Prefeitura, que é onde vocês vão trabalhar quando passarem agora no concurso, tá? Vamos lá então, pessoal. O artigo 1º, ele só apresenta o município, tá? Que é uma pessoa jurídica de direito público. Todo município, todo estado e a União são pessoas jurídicas de direito público. Uma empresa é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, se cair na prova que o município é uma pessoa de direito privado, tá errado. É de direito público interno, tá? Muito bem. E nós temos aí no parágrafo único os 5 princípios da administração pública do município que seguem a lógica da Constituição Federal, que traz esses mesmos 5 princípios lá no artigo 37, que são eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E aí tem aquela dica que a gente sempre dá lá no estudo da Constituição Federal, que para lembrar então dos 5, né, tu vai lembrar da palavra LIMP, que tem a inicial de cada um dos 5 princípios. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Se perguntar na Constituição Federal ou na Lei Orgânica, tu vai responder esses são os 5 princípios, tá? O artigo 2º da Lei Orgânica vai falar sobre os poderes do município. Pessoal, quando a gente fala em um estado da federação ou no próprio Brasil, nós temos 3 poderes. Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Em cada município não existe poder judiciário. No município nós temos só 2 poderes, executivo e legislativo. E essa é uma pegadinha que a banca já fez em outros municípios e pode fazer na prova de vocês. Perguntar quais são os poderes do município e afirmar que tem um 3º poder, que tem poder judiciário. Não, pessoal, não existe poder judiciário em nenhum município. O poder judiciário ou é do Estado, que é a Justiça Estadual, que tem foros na maioria das cidades do Estado, né, ou em muitas cidades do Estado, e tem a Justiça Federal, essa ligada à União, tá? No município não há justiça, não existe justiça municipal, não há poder judiciário no município, tá? Só 2 poderes, o poder executivo, que é a prefeitura, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E aí o parágrafo 1º desse artigo 2º, ele nos traz que não pode delegar atribuição entre os poderes. Claro, porque a prefeitura tem a função de administrar os serviços públicos e as necessidades do município. E a Câmara tem a função de fazer leis e fiscalizar a atuação da prefeitura. Um não pode delegar funções para o outro, porque a função de um é justamente fiscalizar a atuação do outro, tá? E nós temos também que o cidadão que estiver investido na função de um poder, não pode exercer do outro. Outro trabalha no poder legislativo, outro trabalha no poder executivo. Não pode estar nos 2 ao mesmo tempo. Claro que é possível que um vereador que tenha sido eleito seja secretário municipal. Nesse caso, ele se afasta da Câmara e vai atuar só como secretário municipal nesse período, tá? Ele não fica ao mesmo tempo nos 2, tá? Essa é a ideia. Temos no artigo 3º, que é mantido, então, o atual território do município, tá? Os limites só podem ser alterados por legislação estadual. O artigo 4º traz que é patrimônio do município todos os bens, direitos e ações que lhe pertençam. E são símbolos do município a bandeira, o brasão, a tagetes e o hino, representativos de sua cultura e história, tá? É isso que nós temos aí. O artigo 5º traz uma expressão que é bastante cobrada em provas de concurso sobre lei orgânica, que é a expressão da autonomia do município. O município ele é autônomo. Por que ele é autônomo? Porque ele elege os seus próprios vereadores,
ele elege seu prefeito e seu vice, ele tem administração própria, que é a administração que a prefeitura faz, e ele tem suas próprias leis feitas pela Câmara. Por isso eu posso afirmar que o município ele é autônomo, tá? É assim que se expressa a autonomia do município. E é muito comum em provas a banca cobrar essa disposição. Então tu tem que saber, essas são as 4 formas de expressão da autonomia do município. É por isso que o município ele é autônomo, tá? Muito bem, vamos dando sequência. Temos no artigo 6º a competência do município, tá? E aí vocês vão ver ali na leitura desse artigo 6º que o município é quem mais tem atribuições, né? Existem atribuições lá na Constituição Federal para o governo federal, na Constituição do Estado algumas coisas que o Estado faz, mas na realidade a maioria dos serviços públicos e necessidades da coletividade são atendidas pela prefeitura, pelo município. Então, para isso, o município vai fazer suas leis, tanto leis em geral como a lei do plano diretor, vai dispor sobre os seus serviços, vai fixar e fiscalizar tarifas e preços públicos, normas sobre edificação, vai estabelecer servidões quando for necessário, vai desapropriar quando for necessário, vai tratar sobre serviços funerários, limpezas de vias, enfim, tem vários assuntos e é importante que vocês leiam para que saibam, né, que essas todas são competências do município, tá? Então é importante a leitura do artigo 6º. Pode aparecer na prova uma questão dizendo é competência ou não é competência do município. Aí a banca copia 4 dessas competências e coloca uma competência que não é do município, que seria do Estado ou da União. A melhor forma de saber isso é estudar as competências do município, tá? Isso no artigo 6º, isso é o que cabe ao município. E o artigo 7º, ele traz competências que são do município, mas não são somente do município. São coisas que o município faz conjuntamente com o Estado e com a União, com o governo estadual e com o governo federal. E aí são aquelas matérias que todos devem cuidar, né? Especialmente saúde, assistência social, preservação ambiental, tudo que envolve meio ambiente, preservação cultural, né? Tudo isso está dentro deste artigo 7º, tá? Então é importante saber. O artigo 6º são as competências do município, o artigo 7º, competências que são do município em conjunto com o Estado e com o governo federal. O artigo 8º traz as vedações do município, e isso cai muito em prova. A gente tem que saber o que o município não pode fazer. O que é vedado ao município e o que é proibido ao município. O município não pode se envolver com religião. Isso resume tudo. Pessoal, o município não se mete com religião. Então ele não pode criar religiões ou igrejas, ele não pode colocar dinheiro nessas entidades, e ele não pode também atrapalhar o funcionamento das que existem. As entidades religiosas são criadas por iniciativa privada, tá? Não por iniciativa pública, não entra dinheiro público nas igrejas, e aí o município também não deve intervir no funcionamento dela, assegurando a liberdade para todas as religiões, tá? Segundo, o município não pode recusar fé a documentos públicos. O documento público ele tem uma presunção de legitimidade e o município não pode se negar a receber um documento público, tá? Também o município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, o edital do concurso ele não pode afirmar que somente quem é residente ou quem nasceu no município pode fazer o concurso, por exemplo. Não, o concurso é aberto a todos os brasileiros. E se quiser vir alguém lá do norte ou do nordeste fazer essa prova, pode vir fazer. E se passar, vai ter direito a assumir o cargo. Porque o município não pode tratar um brasileiro de forma diferente de outro brasileiro. Não interessa se ele é nascido no município, se ele é nascido no estado, se ele é da região ou não. Não interessa. Todos têm que ser tratados com igualdade. Não pode o município criar essas distinções, tá? Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos públicos, tá? Qualquer forma de propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Os partidos políticos eles têm a sua verba lá para fazer propaganda. E o município não vai gastar dinheiro com isso. O prefeito ele não pode gastar dinheiro público para fazer propaganda de um partido político. Ele pode, sim, fazer uma publicidade institucional. Isso ele pode fazer. Por exemplo, o município tem uma festa e ele paga anúncios em jornais da região para divulgar a festa do município. O município abre um novo posto de saúde e ele paga
a rádios para anunciarem isso para a população. Perfeito, isso pode fazer. O que não pode é fazer propaganda político-partidária, tá? Também é vedado, então, ao município manter publicidade que caracterize promoção pessoal. Sempre que a prefeitura vai divulgar algo, ela vai dar aquela publicidade para informar a população, para orientar a população. Nunca para promover o prefeito, ou seja, quem for dentro da prefeitura, tá? Não pode usar dinheiro público para promoção pessoal. Isso é feito lá na propaganda político-partidária. Na propaganda do partido pode falar o que quiser. No dinheiro público, com dinheiro público, não, tá? Temos ainda, item 6, não pode dar isenções e anistias sem interesse público justificado, tá? É possível que a prefeitura conceda isenções de impostos para determinadas situações, perdoe multas, em alguns casos, tá? Ou perdoe dívidas, mas sempre tem que ter interesse público envolvido. Por exemplo, uma empresa que se instalar no município e ela condiciona a instalação a uma isenção de imposto. O prefeito vai analisar se realmente aquela empresa vai agregar algo para o município, se vai gerar receita, se vai gerar emprego. Se ele achar que sim, aí o interesse público, aí ele pode, por lei, conceder alguma isenção ou alguma alíquota diferenciada, tá? Também não pode a prefeitura exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Sempre que quiser criar um novo imposto, uma nova taxa, uma nova contribuição, tem que ser por meio de lei, tá? Tanto para criar como para aumentar o valor ou a alíquota das já existentes, tá? Também não pode o município instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, tá? Tem que dar um tratamento isonômico, não posso dar preferências pessoais a um ou outro, tá? Também não pode estabelecer diferença tributária entre bens ou serviços em razão de sua procedência ou destino. Não pode criar discriminação para a mercadoria que vem de fora do município, por exemplo, tá? Também é vedado cobrar tributos em relação a fatos ocorridos antes da lei que instituiu. Eu crio hoje um novo imposto ou uma nova taxa. Eu só posso cobrar do que acontecer daqui para frente. Eu não posso criar um imposto ou uma taxa hoje para cobrar coisas que já aconteceram, tá? Porque isso seria até um pouco confiscatório. Não pode fazer isso, tá? Também é proibido ao município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro que publicou a lei ou aumentou. Via de regra, né, os tributos são criados em um ano, eu só posso começar a cobrar no ano seguinte, tá? É o princípio da anterioridade anual dos tributos, tá? Não pode utilizar tributos com efeito de confisco. O que significa isso? O valor que é cobrado de uma contribuição, numa taxa ou num imposto, não pode ser tão alto que acabe alcançando o próprio valor daquele bem que está sendo tributado, tá? Então é isso, pessoal. Vamos aqui continuando e vamos agora, viu como a nossa aula é bem interativa, tem até chimarrão aqui, vocês devem estar tomando aí em casa também o chimarrão. Temos também no item 12, né, também é vedado ao município estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos. Eu não posso ter um tributo que impeça as pessoas de trafegarem, tá? Tem aquele famoso pedágio, né, que seria uma exceção a essa regra, mas no âmbito municipal não existe pedágio, então não há que se preocupar com isso. E também não pode o município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e outros municípios, templos de qualquer crença ou culto, né, porque existe essa imunidade de templos, tá? Então temos primeiro uma imunidade de órgãos públicos, o órgão público não cobra imposto de órgão público. Segundo, dos templos de qualquer crença ou culto, as entidades religiosas não vão pagar impostos. Assim como não pagarão os partidos políticos, inclusive suas fundações, e também aquela imunidade de impostos sobre os livros, jornais e periódicos também. O material destinado à impressão e o próprio jornal que é vendido e o livro, eles são imunes a impostos, tá? Não vai haver cobrança de impostos. Muito bem, essas são as regras gerais, então, sobre o município. E agora, a lei passa a tratar separadamente por poderes, tá? A partir de agora, nós vamos falar somente da Câmara de Vereadores do município, que é o poder legislativo, tá? Como a gente sabe, né, de 4 em 4 anos o povo escolhe os seus vereadores. São, no município, 9 vereadores, tá? Que são eleitos pelo sistema proporcional. O povo vai lá,
vota no candidato, né? E aí o que é esse sistema proporcional? É que eles vão apurar os votos que cada partido fez, ou cada coligação fez, e aí com isso o partido vai fazendo cadeiras. Então nem sempre os 9 mais votados são os 9 eleitos. Às vezes, um que ficou entre os 9 mais votados não chega a assumir uma cadeira, porque o partido dele não fez votos suficientes, tá? Isso é o sistema proporcional que vale para a eleição dos vereadores, tá? Então é isso, temos aí, eles vão tomar posse, tá? Os vereadores vão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte às eleições, né? E aí, tem aí nesse artigo 10 algumas regrinhas sobre esse procedimento de posse, tá? Nada muito importante para destacar aqui. Depois nós temos o artigo 11, que a Câmara vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, nos termos do seu regimento interno. O regimento interno que vai explicar melhor o funcionamento da Câmara, tá? E aí, nós temos aqui no artigo 11, parágrafo 1º, o período de funcionamento da Câmara no município. Esse período é de 21 de fevereiro a 22 de dezembro, tá? De 21 de fevereiro a 22 de dezembro, então, é o funcionamento normal. Terminou essa data, chegou lá no dia 23 de dezembro, fica de recesso até 20 de fevereiro, tá? Não tem sessões da Câmara nesse período, é como se fossem umas férias, tá? E nesse período, então, fica funcionando uma comissão representativa, que eu vou mostrar para vocês depois aqui na lei orgânica, tá? Muito bem. Na primeira sessão legislativa não haverá recesso parlamentar. A primeira sessão é o primeiro ano, né? Então, no primeiro ano, começa lá 1º de janeiro e já fica trabalhando direto, tá? Não vai tomar posse e entrar em recesso de novo, como acontece em outros lugares. Muito bem. Temos uma mesa da Câmara, né? Esses 9 vereadores, então, eles são divididos em cargos, tá? Tem os 9 vereadores, tá? E aí 4 deles vão ficar na direção da Câmara. Nós teremos lá um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. Esses 4 compõem a mesa. E eles são eleitos por eles mesmos. Os vereadores entre si se reúnem e escolhem, né, quem vai compor esses cargos, né? Faz uma chapa lá com esses 4, então. Muito bem. Tem um mandato, tá? Essa mesa dos vereadores, ela é eleita todos os anos. Então, no mandato de 4 anos, nós teremos 4 mesas, tá? E não pode ter reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, se um vereador foi presidente no primeiro ano, não pode no segundo ano ser presidente. No terceiro ano pode de novo, mas no segundo não, tá? Nunca pode, na eleição seguinte, ficar para o mesmo cargo. Agora, nada impede que o presidente do primeiro ano seja vice-presidente no segundo. Seja primeiro secretário em um ano e segundo secretário no segundo. Não tem problema, tá? O que não pode é reeleição para o mesmo cargo, tá? Então eu coloquei ali um lembrete para vocês, o quadrinho ali, destacando justamente este detalhe aí do mandato da mesa, tá? Muito bem, seguimos aí e temos no artigo 13, que na primeira sessão legislativa de cada legislatura, vamos lá pessoal, uma legislatura é um mandato, tá? Então, numa legislatura que nós temos 4 anos, nós teremos 4 sessões. Sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4, né? Então, na primeira sessão, a designação das comissões permanentes vai seguir lá a regra de votação do parágrafo 1º do artigo 10, tá? Porque no parágrafo 1º do artigo 10, eles falam que na posse, né? Na posse, no primeiro ano, eles fazem essa eleição. Porque olha só, no primeiro ano, são vereadores novos, ou alguns deles não são os mesmos da legislatura anterior. Então, eles se reúnem no primeiro ano e fazem a votação, tá? Nas demais sessões, sempre na última sessão do ano, se elege os membros para o ano seguinte, tá? Então, é assim que se faz. No dia 1º de janeiro da primeira sessão, se elege a mesa. Depois, sempre no último dia da sessão, se elege para o ano seguinte, exceto no último, porque aí já vai mudar o mandato e começa tudo de novo, tá? É essa a lógica aí deste artigo 13. O artigo 14, ele fala da convocação da Câmara de Vereadores para sessões extraordinárias. Pessoal, a Câmara tem um dia de funcionamento lá previsto no regimento interno, que não cai aqui na prova sobre a lei orgânica, não precisamos nos preocupar com isso, mas tem um dia toda semana, ou quase todas as semanas, que ela vai funcionar, tá? Isso é o funcionamento ordinário. Pode ser que por algum motivo urgente ou por alguma situação específica,
o município precise, além das sessões ordinárias, uma sessão adicional da Câmara. Isso é chamado de uma sessão extraordinária. E essa sessão extraordinária, ela só pode ser convocada pelo presidente da Câmara de Vereadores, pela maioria dos 9 vereadores, que seriam então 5 vereadores, né? Pela comissão representativa, que é a comissão que funciona durante o recesso, ou pelo prefeito. E o parágrafo 1º do artigo 14 diz que o prefeito e a comissão representativa só podem fazer a convocação durante o recesso. Durante o funcionamento normal da Câmara, ela só pode ser convocada para a sessão extraordinária pelo presidente ou pela maioria dos vereadores. No recesso, além deles também, pela comissão representativa ou pelo prefeito. Tá? Outro detalhe importante, pessoal, essa convocação extraordinária, ela não vai dar nenhum pagamento para os vereadores adicional. Porque antigamente, há muito tempo, foi coisa de 2 décadas atrás no Brasil, as convocações extraordinárias geralmente elas eram pagas. Isso foi muito criticado e deixou de ser aplicado em todo o Brasil. Tá? Então os vereadores não vão ganhar nada mais por ter uma sessão extraordinária. Tá? Eles podem até ter um dia a mais de trabalho, uma despesa maior, mas eles não vão receber nada por isso. Tá? Muito bem. E aí, nessas sessões extraordinárias, o parágrafo 4º do artigo 14 nos traz que os vereadores só podem deliberar sobre as matérias objeto da convocação. Tá? Temos depois, no artigo 16, que as sessões somente podem ser abertas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, nós temos 9 vereadores. Para eu iniciar uma sessão e colocar algo em discussão, tem que estar presentes pelo menos 5. Pelo menos a metade, mais da metade, melhor dizendo, né? Mais da metade do total de vereadores, tá? E aí, dessa forma, pode ser colocado a Câmara em funcionamento. Temos no artigo 16, então, continuando, tá? No item 1, que a Câmara vai funcionar em sua sede própria ou local prévia eventualmente designado, por voto favorável de 2/3 dos vereadores. A Câmara tem sua sede. Lá deve ser feita a sessão. Se quiserem um dia fazer uma sessão fora da sede da Câmara, é possível fazer. Mas para isso, eu preciso da aprovação de 2/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, eu preciso de 6 vereadores, do voto de 6 vereadores, para mudar, eventualmente, um dia, uma situação específica, o lugar lá de sessão da Câmara. Tá? E temos no item 2 que também, somente com deliberação com concordância de 2/3 dos vereadores, que seriam 6 dos 9 vereadores, é possível alterar o dia e horário das sessões semanais da Câmara. Esse dia e horário estão fixados lá no regimento interno da Câmara, tá? Não estão aqui na lei orgânica. Por isso a banca não vai cobrar na prova qual é esse dia e qual é esse horário. Tá? Muito bem. E se estiverem ausentes os 4 membros da mesa, aí quem preside a sessão é o vereador mais idoso, conforme inciso 5 aí do artigo 16. Tá? Muito bem, vamos seguindo, pessoal. O artigo 17 nos traz que a Câmara de Vereadores, então, vai elaborar o seu regimento interno, e no regimento interno da Câmara que vai estar melhor explicado a sua instalação em funcionamento, como é a posse dos seus membros, a eleição da mesa, como que são feitas as proposições, os projetos de lei, né, as comissões, sessões, deliberações e tudo mais. Tá? Temos no artigo 18 que qualquer membro da mesa da Câmara de Vereadores ou das comissões, que tem comissões dentro da Câmara, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, Comissão de Meio Ambiente, conforme o caso, tá? Comissão de Educação. Qualquer membro dessa mesa ou das comissões, ele pode ser destituído pelo voto de 2/3 dos vereadores, então vai precisar de 6 dos 9 vereadores, né? Quando ele for faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições. Tá? Neste caso, então, é possível destituir ele, não do mandato de vereador, porque isso foi o povo que colocou. Dá para destituir ele da mesa. Ele vai deixar de ser lá presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Ou pode destituir ele da comissão, se ele não está cumprindo o seu papel, se ele não está atuando como deveria. Tá? Muito bem. As sessões da Câmara, que conforme o artigo 19, são públicas e o voto vai ser aberto. Tá? As contas do município, quanto à gestão financeira de cada ano, têm que ser encaminhadas para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas, que faz um parecer prévio sobre elas, sempre até o dia 31 de março. Então, até o dia 31 de março do ano que vem, são enviadas as contas deste ano. Tá?
Temos no artigo 21 que todo ano, dentro de 60 dias a contar do início da sessão legislativa, a Câmara pode receber o prefeito. E aí o prefeito ele vai informar em um relatório como é que estão os assuntos de interesse do município. Porque a gente nunca pode esquecer, o prefeito administra o município e a Câmara fiscaliza. Por isso o prefeito comparece na Câmara e envia as suas contas, tudo para prestar contas justamente. Tá? Temos no artigo 23 que a Câmara de Vereadores ou suas comissões, a requerimento da maioria dos membros, pode convocar secretários ou titulares de autarquias ou outras autoridades do município, tá? Para comparecerem na Câmara e explicarem ou prestarem informações sobre algum determinado assunto. Nesse caso, o parágrafo 1º diz que 3 dias úteis antes do comparecimento, essas autoridades, se quiserem, podem prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores ou a autoridade, em 3 dias úteis, vai enviar, né? Vai enviar as informações. E mesmo sem ser convocados, se quiserem, podem comparecer, o que está no parágrafo 2º. Tá? O prazo importante é o seguinte: 3 dias úteis antes do secretário comparecer na Câmara, ele tem que enviar essa exposição sobre essas informações. Tá? Temos ainda no artigo 24 que a Câmara pode criar uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI, ela serve para investigar um fato. Tá? É possível, então, que os vereadores criem uma CPI para investigar um fato que ocorreu na prefeitura. Para isso, é necessário o requerimento de 1/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, eu preciso da assinatura de 3 vereadores para criar uma CPI. Tá? Isso para criar ela. E depois vai ter os demais procedimentos previstos também lá no regimento interno da Câmara. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente conclui nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre os detalhes aqui da lei orgânica do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.